Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Meu nome é Mustafa, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino e na aula de hoje nós vamos ver cálculos de área do círculo e de superfícies poligonais. Vejamos então na tela cálculos de área de círculo e de superfícies poligonais. O que seria a área? A área é a medida de uma superfície. A área é um campo de futebol. A área de campo de futebol, por exemplo, é a medida de sua superfície, do gramado. Se pegarmos um campo de futebol e colocarmos uma malha quadriculada, como a gente está vendo aqui, a área será equivalente à quantidade de quadradinhos que tem aqui sobre esse campo de futebol. Então, para calcular a área desse campo de futebol, basta somar cada um desses quadradinhos aqui. Quando você somar, você vai ver que tem 70 unidades de área. Bem, a unidade de área pode ser representada de várias formas, né? Aqui temos algumas. O metro quadrado, o centímetro quadrado, milímetro quadrado, quilômetro quadrado e assim por diante. Então a ideia de área é essa. É você pegar a quantidade de unidades de quadrados que você tem e somar sobre o que está em cima da superfície. E aí, evidentemente, colocar a unidade que você deseja. As áreas das figuras planas possuem comprimento e largura, sendo figuras bidimensionais. As tridimensionais possuem comprimento, largura e altura. Veremos isso em outras aulas. Elas medem o tamanho da superfície da figura, de modo que podemos pensar quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área, evidentemente. Quais são as principais figuras planas que nós temos? O triângulo, o quadrado, o retângulo, o círculo, o trapézio e o losango. Na aula de hoje nós vamos nos limitar a trabalhar com esses quatro primeiros. O triângulo, o quadrado, o retângulo e o círculo. Bem, triângulo, né? A área do triângulo. O triângulo seria o quê? São polígonos formados por três lados, né? E evidentemente três ângulos. São classificados de acordo com a medida dos lados e também de acordo com a medida de seus ângulos. Vamos calcular então a área desse triângulo aqui. Existem várias formas de calcular o triângulo, a fundamental, a base é essa aqui. A área do triângulo em questão seria a base, B, vezes essa altura. Então a área seria a base, o produto entre a base e a altura, dividido por 2. Essa é a fórmula mais básica para calcular a área de um triângulo. Existem várias formas, como eu falei agora há pouco. Contudo, nós vamos trabalhar apenas com a área de triângulos retângulos. Vejamos então aqui como calcular a área desse triângulo retângulo. Primeiro a gente tem que saber o que é um triângulo retângulo. É aquele que apresenta o quê? Que apresenta um ângulo reto, E um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus. E dois ângulos agudos, ok? Qual seria o primeiro passo para calcular a área de um triângulo? É identificar o tipo de triângulo, Se é retângulo, equilátero, isósceles ou escaleno. Nesse caso, como eu falei, nós vamos trabalhar com a área do triângulo retângulo. E levar em consideração as suas características e propriedades para encontrar as medidas que necessitamos. Então vamos nos restringir aqui à área de um triângulo retângulo. Nós temos aqui dois triângulos retângulos. Bem aqui nós temos um ângulo reto, triângulo ABC, que também pode ser colocado dessa forma, retângulo em A. Retângulo em A. E para calcular a área do triângulo retângulo, como eu falei anteriormente, basta fazer o produto entre a base e a altura H e dividir por 2.
É importantíssimo você saber identificar quando que é um triângulo retângulo, tá, gente? Vamos pegar esse exemplo aqui. Determine a área de um triângulo ABC, retângulo onde? Retângulo em B. Vejam que ele tem um ângulo reto aqui. Os outros dois ângulos são ângulos agudos, evidentemente. Mas o que importa para a gente é que apresentou um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Cuja base mede 25 centímetros e cuja altura mede 12 centímetros. Então é muito simples, né? Aplicando na fórmula, você multiplica a base e a altura e divide por 2. Quem é a base aqui? A base aqui é a medida de AB, que no caso C, que vale 25 centímetros. E a altura seria BC, A, que vale quasinho, né? Que vale 12 centímetros. Então fica 25 vezes 12, dividido por 2, dá 300 por 2, que dá 150 centímetros quadrados de área. Ou seja, essa região toda aqui, inclusive as bordas, né? Toda essa região aqui, cabem nele 150 quadradinhos com 1 centímetro quadrado de área. Ok? Logo, a área do triângulo ABC, retângulo em B em questão, é de 150 centímetros quadrados. Agora, nós vamos ver a área do quadrado, né? O que seria um quadrado, né? É um quadrilátero formado por 4 lados congruentes. O que são congruentes? Que apresentam a mesma medida, né? 4 lados de mesma medida, L, L, L e L. E ele é também formado por 4 ângulos de 90 graus. Eis aqui. Os quais são chamados de ângulos retos. Ok? É assim que a gente identifica um quadrado. Os 4 lados congruentes e 4 ângulos também retos de mesma medida. Como que a gente calcula a área de um quadrado, né? Para calcular a área de um quadrado, basta multiplicar a medida de 2 de seus lados, né? Muitas vezes os lados quadrados são chamados de base e altura, né? Só que a base é igual à altura, né? Então basta aplicar na fórmula lado vezes lado, ou lado ao quadrado, ok? Então a área de um quadrado, quando você quiser calcular, basta multiplicar dois lados dele e você vai ter a sua área, evidentemente. Vamos pegar aqui um exemplo para facilitar. É encontrar a área de um quadrado com 17 centímetros de lado, né? Então, se tem 17 centímetros de lado, evidentemente que você multiplica 2 de seus lados e automaticamente 17 vezes 17 centímetros você vai ter 289 centímetros quadrados de área. Ou seja, dentro desse quadrado de 17 centímetros de lado, cabem 289 quadradinhos com 1 centímetro quadrado de área. Vamos agora para a área do retângulo, né? O que seria um retângulo, né? É um quadrilátero, evidentemente, que apresenta lados paralelos 2 a 2 na vertical, né? Esses dois aqui são paralelos, têm a mesma inclinação, e 2 a 2 na horizontal. E evidentemente que os 4 ângulos internos congruentes, ou seja, de mesma medida. Ângulos internos congruentes a quanto? A 90 graus. Então aqui eu tenho um retângulo, tenho a base e tenho a altura. Como é que eu faço para calcular a área, né? Basta multiplicar a base vezes a altura. É importante observar que quando seus lados tiverem mesma medida, ele também será um quadrado. Em outras palavras, o quadrado é um retângulo especial. O quadrado é uma particularidade de um retângulo. Então, se apresentar os 4 lados de mesma medida, o quadrado também é um retângulo, só que um retângulo especial, os 4 lados iguais.
Bem, então para calcular a área da superfície de um retângulo, como eu falei anteriormente, basta multiplicar o valor da base pela sua altura. Então aqui eu tenho a fórmula, né? A área do retângulo é o produto entre a base e a altura, tá? B base, evidentemente, e H altura. Vamos pegar um exemplo aqui. As medidas oficiais para um campo de futebol são 100 metros de comprimento por 73 metros de largura. Se em um metro quadrado cabem 4 pessoas em pé, aí pergunta-se, né? Quantas pessoas poderiam ficar em pé em um campo de futebol? É uma questão bem simples, que basta você calcular a área e depois multiplicar pela quantidade de pessoas que cabem em um metro quadrado. Vejamos. Então as dimensões, né, como é um retângulo, o campo de futebol representa o retângulo, então nós efetuamos a fórmula, a cálculo da área através da base vezes a altura. E quem é a base, foi dito aqui? 100 metros de comprimento. E a largura, 73 metros. 100 vezes 73, você vai ter 7.300 metros quadrados de área. Ou seja, dentro desse retângulo cabem 7.300 metros quadrados, quadradinhos com metro de lado, né? Só que ele está querendo saber quantas pessoas cabem em pé nesse campo de futebol. Então, basta você pegar essa área, como eu falei anteriormente, e multiplicar pela quantidade de pessoas que cabem em um metro quadrado, no caso aqui são 4. 7.300 metros quadrados vezes 4 pessoas vai dar 29.200 pessoas. Então, nesse campo de futebol, cabem 29.200 pessoas. Bem, para finalizar, vamos para o cálculo da área do círculo. O círculo é a união de uma circunferência com todos os pontos internos a ela. Vamos melhorar essa definição. Antes, a gente tem que saber o que é um círculo, né, gente? Uma circunferência. Uma circunferência é o contorno do círculo. Em outras palavras, é o conjunto de pontos do plano onde a distância desses pontos, de qualquer desses pontos dela, ao centro é sempre a mesma. E essa distância é chamada de raio. Falando mais popularmente, é o contorno de um círculo. E o círculo seria o quê? Seria justamente a circunferência, essa circunferência aqui, mais a região interna. Ok? Como calcular a área de um círculo, né? Cálculo da área do círculo seria o quê? Para calcular a área do círculo, basta aplicar na fórmula πr ao quadrado, onde π é uma constante que vale 3,14 aproximadamente, tá? E r é o raio, que é a distância de qualquer ponto da circunferência ao seu centro. O π, só uma curiosidade, ele é obtido calculando o comprimento de uma circunferência dividido pelo seu diâmetro. Você vai encontrar aproximadamente 3,14. Fique atento, né? Lembre-se que o raio corresponde à distância entre o centro e a extremidade do círculo. O diâmetro é 2 vezes o raio, é o dobro do raio. Isso aqui é o diâmetro. Vejam que o diâmetro é o dobro do raio. Então, para calcular o diâmetro, basta multiplicar o raio 2 vezes. Basta somar os raios, né? Qual a área de um círculo? Vamos ver esse exemplo aqui. Qual a área de um círculo cujo diâmetro mede 10 centímetros quadrados? Evidentemente que eu tenho que... A área é πr ao quadrado, né? Mas eu tenho que calcular antes o raio. O diâmetro mede 10 e eu falei que o diâmetro mede 10 e eu tenho que obter o raio. Então é só manipular dados aqui, né? O diâmetro 10 igual a 2 vezes o raio, e aí você divide ambos os membros por 2, você vai ter
o raio igual a 5. Agora que você tem raio igual a 5, basta aplicar na fórmula. A área do círculo é πr ao quadrado. A área do círculo igual a π vezes quem é o raio, 5 ao quadrado, que dá 25. E aí a área do círculo seria 25π centímetros quadrados. Evidentemente que você pode, se quiser, também transformar isso aqui mais adiante. Colocar o π 3,14 e multiplicar por 25. E aí você encontraria aproximadamente 75 centímetros quadrados. Tá? Que é o que eu fiz aqui. No caso deu 78,5 centímetros quadrados. Tá? Então, quantos quadradinhos cabem em um círculo cujo raio é 5 centímetros? Aproximadamente 78,5 centímetros quadradinhos com 1 centímetro de lado. 1 centímetro quadrado, tá? Então é isso, gente. Nós temos aqui algumas propostas de atividades, tá? Que vão estar lá na plataforma Educ, disponível para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.